Olá pessoal, Anchieta, tudo bem com vocês? Couto na área. Pessoal, estamos tudo de quarentena aí, cada um fazendo o seu estudo remotamente. Vamos aproveitar esse momento nosso, né? Preparamos uma aulinha para vocês de ecologia lá da nossa apostila 1. Finalizando a apostila 1, né? Eu vou compactar 3 aulinhas, pois são todas conceituais, tá bom? E vou resolver alguns exercícios ali pra gente, beleza? Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, entre em contato, ok? Pessoal, a ecologia 1B, ela ficou justamente numa parte em que a gente precisava conceituar, resgatar alguns assuntos. Então, por exemplo, o que vem a ser essa parte aqui que nós estávamos conceituando sobre a população? População é um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie em um mesmo local. Então a gente usou como exemplo uma sala de aula com os seres humanos ali dentro. E aqui nós temos exemplo uma colmeia com abelhas. Aqui nós temos uma população de abelhas. Agora, a outra unidade que a gente estuda é a comunidade. Comunidade, biocenose ou biota. O que isso é? É o conjunto de diferentes populações em uma determinada área. Nesse caso aqui, no nosso desenho bonitinho, é claro que não teria toda essa harmonia aí, né? Os animais posando, etc. Mas é só para ilustrar que nós temos uma grande quantidade de populações diferentes. Então isso é uma comunidade ali no local, ok? Ecossistema. Talvez um dos conceitos mais importantes para a gente guardar dentro da ecologia. O ecossistema é a denominação dos fatores bióticos, os fatores que têm vida em um ambiente, com os abióticos. Então, quando eu conceituei ecologia com vocês, eu falei assim: ecologia é a interação entre os seres vivos e a interação desses seres vivos com o ambiente e o ambiente refletindo nos seres vivos. Então era muito fácil e, coincidentemente, é a mesma definição de ecossistema. Ecossistema é a interação dos fatores bióticos com os fatores abióticos. Então aqui a gente vai ter um exemplo. Fatores bióticos são todos os fatores que têm vida em um local. Nesse caso aqui a gente pegou os produtores, que podem ser plantas ou as algas, os organismos autótrofos, né? Eles que fazem a fotossíntese. E aqui embaixo nós colocamos os consumidores. Um consumidor primário como um herbívoro, um secundário como um carnívoro, e a ação dos decompositores que fazem a devolução da matéria orgânica para o ambiente. Então, esses são os fatores bióticos. Agora, eles estão interagindo com os fatores abióticos. O que você tem no meio de abiótico? Aqui nós temos água, minerais, o calor em si, o pH, os próprios nutrientes. Então, um vai depender do outro para poder conceituar o ecossistema. Mais uma vez, ecossistema é a interação de fatores bióticos e abióticos. Couto, nessas alturas do campeonato, como que eu vou estudar, como que eu vou fazer? A minha melhor sugestão para você é o seguinte. Pessoal, faça esqueminha, faça anotações. Toda aula você deve pegar, deve escrever, conceituar, apontar, exemplificar, ok? Assim fica mais fácil de você revisar. Você é um agente ativo do teu ensino. Agora, qual a diferença entre nicho ecológico e habitat? Nicho ecológico é justamente o papel que o indivíduo desempenha no meio. O que ele está fazendo ali. Já o habitat é o local onde ele está. Nesse caso, é o local que ele habita, o local que ele está, o local que ele permanece. Então, habitat, onde estou, nicho ecológico, o que eu faço. Esta hierarquia aqui mostrada para vocês, ela é necessária justamente para você ter uma noção de micro e de macro, né? Nesse caso aqui nós trabalhamos até e conversamos sobre a parte química, né? O átomo como unidade da matéria. Se juntarmos átomos, teremos molécula. Um exemplo mais comum é a famosa molécula da água, né? H2O. Agora, quando nós juntamos moléculas, formamos uma organela celular, por exemplo, um lisossomo, um vacúolo, um núcleo. Juntando estas organelas, nós vamos ter aqui a célula. Juntando células com semelhanças, elas vão formar um tecido e esses tecidos irão formar órgãos. Aqui no caso nós temos um osso.
Se juntarmos ossos, teremos um sistema esquelético, que é a união desses órgãos. Juntando vários órgãos semelhantes, nós teremos sistemas, como o nosso sistema digestório, o nosso sistema esquelético em si, e eles irão dar origem a um organismo. O organismo é a unidade da ecologia. Nesse caso, juntando organismos, como a gente acabou de ver, nós teremos populações, organismos semelhantes. Organismos semelhantes formam uma população. Em seguida, se juntarmos populações diferentes, como você tem aqui no caso, você vai ter a biocenose, a comunidade ou a biota. Essa biocenose, essa comunidade, quando interage com fatores vivos, formam um ecossistema. Perdão, os fatores vivos e os não vivos, tá? Vamos deixar bem claro isso aí. Fator biótico e abiótico. Forma o ecossistema. Em seguida, se juntarmos ecossistemas de uma determinada área, nós temos o bioma, que é caracterizado por uma formação geográfica, uma formação climática. E para finalizar, todos os biomas vão formar a biosfera. Biosfera nós comentamos em sala de aula, biosfera ou Gaia, a Mãe Terra. Nesse caso, brincamos bastante até, falamos, somos irmãos, pois nascemos todos no mesmo planeta. Todos nós compartilhamos os mesmos nutrientes que pegamos do solo. Então, é uma forma carinhosa de chamar a biosfera por Gaia, ok? Então, essa hierarquia aqui é bem importante para a gente saber a sequência no caso da ecologia, ok? Um exercício aqui só para a gente fixar essa ideia. Um exercício tranquilo de ser feito, mas ele vai exigir muita atenção. Então você pega aí o seu lápis e dá uma olhadinha aqui. O exercício 2.14, ele fala assim: observe a rede alimentar hipotética representada na figura abaixo. Então nós temos aqui, designado por letras, né? A, B, C, D, E, F, G, H, I. Na rede alimentar acima, existem 3 espécies autotróficas e 6 heterotróficas. Ele está dizendo que tem 3 espécies que fazem fotossíntese, que produzem o seu próprio alimento. Mas temos uma planta, que é a espécie 1, sim, ela é autótrofa. Temos uma planta, espécie 2, também autótrofa. Mas nós não temos uma terceira, porque este restante aqui são seres todos heterótrofos. Nesse caso, a nossa alternativa 1 está errada. 2. Existem 2 espécies autotróficas, sim, e 7 heterotróficas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A 2 é verdadeira. 3. O ser humano é onívoro, por ser consumidor primário na sequência A, B. Vamos lá? O ser humano é onívoro na sequência A, B. Uma vez que o ser humano se alimenta de plantas, ele seria aqui o nosso consumidor primário, né? Beleza. Mas ele está falando que ele é consumidor secundário na sequência A, C, B. Uma vez que o ser humano pode ser consumidor secundário, pois se alimentou do primário, faz sentido. Então nós temos aqui o ser humano como consumidor primário e aqui como consumidor secundário. Esta número 3 está correta. 4. Morcego, pássaro, vamos lá. Morcego, pássaro, onça e lebre são todos espécies carnívoras. Pessoal, isso aqui está bem falso. Veja aqui. A lebre, ela se alimentou da planta. Nesse caso, ela é consumidor primário, ela é um herbívoro. Não faz sentido. Essa 4 aqui está errada. 5. Gafanhoto e lebre são espécies herbívoras. Sim, uma vez que eles se alimentam de plantas. Correto? 6. Existem 7 cadeias alimentares. Bem, vamos lá? AB é uma, ACB 2, ACD 3, ACH 4, EFGD 5, EFGH 6,
E, F e 7. Então essa questão aqui está correta. Nesse caso, nós temos como falsa apenas a número 1 e a número 4. Vamos ficar com a letra D, ok? Pessoal, é um exercício tranquilo de ser feito. Ele não exige muito conhecimento, mas ele exige muita atenção. Porque é fácil de você confundir com tanta flechinha, jogando herbívoro para um lado, carnívoro para o outro, etc. Então fique atento. Relacionamento entre os seres vivos. Cadeia alimentar e teia alimentar. Pessoal, cadeia alimentar é uma sequência trófica. Nós ainda comentamos, a cadeia alimentar mostra quem come quem. Nesse caso aqui nós temos um pássaro se alimentando de um sapo, que se alimentará de um inseto, que se alimentará de uma planta. Nesse caso, a linearidade. Aqui você tem uma cobra que se alimentou de um rato, que se alimentou de trigo. Então, beleza, temos duas cadeias alimentares. Quando nós misturamos cadeias alimentares, nós formamos a teia alimentar. Então, repare que legal. Nós temos aqui uma planta que irá alimentar uma lebre. Essa lebre pode servir de alimento para um pássaro, um gavião, ou para uma cobra. Este mesmo consumidor, esse mesmo produtor aqui, essa mesma plantinha, ela pode alimentar insetos que irão alimentar um anfíbio, um sapo, que pode alimentar também esta cobra ou até mesmo essa ave. Então, cadeia alimentar, sequência linear, enquanto a teia alimentar é uma mistura de várias cadeias daí, ok? Nível trófico, nível de energia ocupado pelo organismo em sua cadeia. Pessoal, o nível trófico está relacionado à energia. Você vai ter que lembrar assim, os organismos produtores, eles são responsáveis por assimilar a energia luminosa e depois eles vão distribuir essa energia luminosa a toda a cadeia. Nesse caso, o nível mais energético sempre é o nível do produtor. O produtor é o primeiro a receber a energia direta do Sol. Em seguida, um ser consumidor primeira ordem, um herbívoro, vai se alimentar do produtor. Então ele vai ter um pouco menos de energia. Por que essa energia vai diminuir? Simples. Esse produtor, no decorrer da sua vida, ele perde energia. Ele perde pela respiração, ele perde energia pelo seu metabolismo. Então, quando nós absorvemos a energia seguinte, sempre vai cair. O consumidor secundário, quando for se alimentar do consumidor de primeira ordem, terá menos energia. Só que se formos olhar pela parte de níveis tróficos, você vai ter aqui, o produtor é o primeiro nível de energia. O consumidor primário é o segundo nível. O consumidor secundário é o terceiro nível. E o consumidor terciário aqui, ele vai ser o quarto nível trófico. O que você não pode esquecer em hipótese alguma? A energia em um ecossistema, ela é linear, mas ela é decrescente. A energia sempre cai. Esse consumidor de terceira ordem aqui, ele sempre vai ter menos energia que o primeiro, ok? Aqui um exercício bem tradicional da FUVEST, o 2.19. Tendo em vista o conceito de cadeia alimentar, em qual dos casos haverá menor perda de energia armazenada na soja? Quando uma população humana come soja ou quando come carne de porco que foi alimentado com soja? Pessoal, a resposta é meio óbvia, uma vez que você analisa esse slide anterior aqui. Se a energia é linear decrescente, quanto menor for o caminho de passagem da energia, menos foi perdido. Então, no caso, a população humana que come diretamente a soja vai obter mais energia do que se essa população humana aqui adquirir energia através da carne do porco. Então, ficamos com a resposta que a população humana, quando come soja, ela vai ter menor perda de energia, ok? Bem tranquilinho de fazer. Pirâmides ecológicas. Pessoal, a sequência de assunto vai mostrar a pirâmide ecológica. A pirâmide ecológica, ela é um gráfico. Ela vai representar justamente o que está acontecendo nessa cadeia alimentar. Então, nesse caso aqui, nós temos o primeiro tipo, que é a pirâmide de número. A pirâmide de número ela é muito simples. Ela está mostrando a quantidade de indivíduos em cada etapa. Então, o primeiro exemplo aqui, 1000 plantas são os produtores.
O segundo item aqui entra com 300 gafanhotos consumidores primários. Temos menos gafanhotos do que as plantas em quantidade. E o terceiro nível aqui temos 20 aves, que vão se alimentar dos 300 gafanhotos. Essa pirâmide aqui tem esse formato, mas ela pode se apresentar invertida, como o exemplo de baixo. 3 ipês, 3 árvores ipês, que abrigam 1000 besouros, mas as 20 aves podem se alimentar dele. Então ela não vai seguir um padrão triangular, como sempre, tá? O segundo tipo, esse aqui é interessante de analisar, é a pirâmide de biomassa. Ela quer saber quantidade, pessoal. Então, por exemplo, temos aqui, ó, alfafa, 8 toneladas. Os bezerros, soltos no pasto, né, totalizando 1 tonelada, irão se alimentar dessa alfafa. E um adolescente pode comer, se alimentar da carne do bezerro. Nesse caso, a pirâmide de biomassa está no nosso formato padrão, mas ela pode se apresentar invertida, como é o caso aqui do lado. Aqui você vai ter o seguinte, ó, fitoplâncton, vai fazer fotossíntese, e você vai ter no segundo nível aqui uma quantidade muito maior de zooplâncton. Por quê, galera? O fitoplâncton ele se reproduz muito rápido, ele tem uma vida curta nesse caso. Então, eles vão se reproduzindo e vão morrendo. Mas o zooplâncton que vai se alimentar deles se mantém com maior longevidade. Ele fica um pouquinho mais. Então, por isso, esse momento aqui bem diferente da parte de baixo. E em seguida, os peixes que vão se alimentar do zooplâncton. Então, a pirâmide de biomassa também pode apresentar um perfil diferente, tá bom? Fica esperto, principalmente porque ela está falando de quantidade de matéria orgânica. A pirâmide de número era a quantidade de indivíduos, ok? E o terceiro item aqui de pirâmide, a pirâmide de energia, a mais perigosa de todas, porque ela nunca pode ser invertida. A pirâmide de energia aqui, ela mostra a sua unidade como quilocaloria, por exemplo, por metro quadrado ao ano. Nesse caso, veja, o produtor tinha 9.000, o consumidor primário 1.500, o consumidor secundário 70 e o consumidor terciário apenas 5. Veja a diferença do produtor até o consumidor. Por que acontece isso? A resposta foi dada lá atrás. A energia é linear e ela sempre vai ser decrescente. Você vai ter que ficar esperto pelo seguinte, galera. Em um ecossistema, uma vez que a energia cai, a matéria não se perde. A matéria é transformada, a matéria é cíclica. Então você tem duas situações aí. Você vai ter uma energia linear decrescente e você vai ter uma matéria cíclica, ok? Cuidado então, pirâmide de energia não pode ser invertida justamente porque a energia vai sendo perdida nesse processo, ok? Dinâmica de populações, próximo item. Pessoal, a dinâmica de populações, ela mostra uma projeção de como uma população se comporta em um meio. Por exemplo, assim, potencial biótico, potencial de vida, é o crescimento e sobrevivência no ambiente. Por exemplo, se você soltasse uma população de determinada espécie de coelhos em um ambiente, qual seria a projeção para eles crescerem, se reproduzirem e se manterem ali? Esse é o potencial biótico, é o potencial de vida. A resistência do meio é a força oposta a esse crescimento. O que pode atrapalhar o crescimento desta população? Por exemplo, o clima, um problema geográfico, um terremoto, um vulcão, o que estamos passando recentemente, uma pandemia, isso pode atrapalhar o crescimento de vida. O crescimento populacional real, ele vai ser a diferença desse potencial biótico, essa projeção, menos esta realidade que é a resistência do meio. Então você vai ter o crescimento populacional daí. Alguns fatores vão auxiliar para marcar isso aí, que é a densidade populacional. A densidade populacional vem com a taxa de natalidade, que é o número de nascimentos de indivíduos em um determinado tempo. Você tem a taxa de mortalidade, que é justamente a taxa de indivíduos que morrem naquela situação. A taxa de imigração, que são os indivíduos que chegam, e a taxa de imigração, que são os indivíduos que saem de uma determinada área. Fique atento nesse gráfico aqui. Você vai ter o seguinte, pessoal, o potencial biótico é a capacidade que os indivíduos têm de se desenvolverem no meio. Porém, a resistência do meio atrapalha isso aqui e você vai ter uma curva de crescimento real
E aqui em azulzinho você tem o tamanho populacional máximo suportado pelo ambiente, o que o ambiente vai suportar, no caso com alimentos, para manter essa população, ok? Exercício 3.15. A ilustração abaixo representa uma pirâmide de energia de uma determinada cadeia alimentar. Então você tem aqui, ó, produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário. Temos aqui a energia deles. Em relação a essa pirâmide, pode-se afirmar: o fluxo de energia se desloca dos produtores para os consumidores, retornando para os produtores devido à ação de decompositores. Pessoal, energia não retorna, energia é dissipada, energia é perdida. Letra A é falsa. B. O nível dos consumidores terciários apresenta uma maior quantidade de energia acumulada se comparado aos níveis inferiores. Ele está dizendo que, no caso, os consumidores terciários vão possuir mais energia que os anteriores. Basta você observar para ver que está falsa. C. Os fluxos de energia e matéria viabilizam a manutenção do metabolismo celular através de sua ação cíclica nos sistemas vivos. Pessoal, mais uma vez falando, a energia linear ela não é cíclica, a matéria é cíclica, tá bom? Letra C, falsa. D. Os produtores fazem parte do único elo indispensável para a manutenção do equilíbrio de uma cadeia alimentar ao longo do tempo. A cadeia alimentar depende só dos produtores, nesse caso, ele é o único elo? Não. A cadeia alimentar ela é refletida em todos os elos. O consumidor primário pode afetar o produtor, se for em maior quantidade. Se for em menor quantidade, ele irá interferir no desenvolvimento secundário. Então essa letra D está falsa. Sobrou para nós a letra E, né? Analisando. Variações significativas no tamanho populacional dos consumidores primários devem provocar alterações nas populações de todos os outros níveis tróficos representados. Sim, uma vez que você possa ter mais consumidores primários, você vai ter menos produtores e você pode ter mais secundários. Mas se você tiver consumidor primário em menor quantidade, você vai ter mais produtores e menos consumidores secundários. Então, neste exercício aqui, ficaremos com a letra E, ok? Exercício 3.16. As pirâmides abaixo mostram a relação entre produtores, P, consumidores primários, C1, consumidores secundários, C2 e consumidores terciários, C3, de uma floresta tropical, nos períodos de chuva e seca. Pessoal, temos o período de chuva, uma pirâmide bem definida, e temos aqui o período de seca. Já temos uma amostragem aqui um pouquinho diferente. Analisando as pirâmides correspondentes aos períodos de chuva e de seca, é correto afirmar que ambas podem representar: letra A, o número de indivíduos, o fluxo de energia e biomassa dentro da cadeia trófica. Pessoal, não podemos representar uma pirâmide por fluxo de energia nesse caso aqui, porque a pirâmide de energia nunca é invertida. A letra A é impossível. B. O número de indivíduos, o fluxo de energia dentro de uma cadeia trófica. Mais uma vez, essa pirâmide aqui não pode representar o fluxo de energia. C. Essas pirâmides podem representar a biomassa e o fluxo de energia dentro da cadeia trófica. Tudo que tiver fluxo de energia está falso para essa situação. D. A biomassa e o número de indivíduos dentro da cadeia trófica. Bem, biomassa é quantidade de matéria orgânica. E o número de indivíduos, ele pode ser representado em ambos os casos. A letra D faz sentido. Agora a letra E, somente a biomassa? Não, porque a gente sabe que pode ser representada por números também. Então, nesse caso, ficaremos com a letra D. Podemos representar essas pirâmides como sendo de biomassa e também pirâmide de número de indivíduos. Ciclos biogeoquímicos. Pessoal, a etapa de ciclos biogeoquímicos lá da nossa aula 4, ela vai mostrar
como ocorre a ciclagem das matérias. Como que ocorre essa ciclagem da matéria dentro de um ambiente? Então, por exemplo, vamos analisar alguns ciclos, tá? E a gente vai ver causa e consequência de cada um. Nesse primeiro caso aqui, vamos estudar o ciclo do carbono. Bem, o carbono é muito importante porque a química orgânica nos ensina, né, que o carbono ele é totalmente estrutural para os seres vivos. Então, esse carbono ele chega em uma cadeia alimentar para os indivíduos através do processo famosíssimo da fotossíntese. Fotossíntese é a conversão da energia luminosa em energia química. A fotossíntese faz glicose, C6H12O6. Nesse caso aqui, a absorção de CO2 ela entra pela fotossíntese, depois ao longo da cadeia alimentar os indivíduos vão se alimentar de produtores, consumidores primários, né? Esse carbono vai sendo passado. Como que esse carbono é devolvido para o meio? A devolução pode ser pela própria respiração. Repare, seres vivos, como os seres humanos, respiram com o auxílio de seus pulmões, né? A respiração mitocondrial. E você também tem a respiração vegetal. Os vegetais também respiram 24 horas por dia. O interessante é você salientar o quê? Os vegetais, eles fazem a fotossíntese, eles produzem a sua energia, eles captam CO2, mas eles também respiram. Eles liberam o CO2. Então, eles captam o CO2 e liberam. Fermentação, que é a transformação de substâncias orgânicas. Combustão, que é a queima, né, com liberação de CO2. E a decomposição de indivíduos também devolve esse CO2. Só que a gente tem que ficar esperto com o seguinte, Vestiba. O CO2 ele está com um pequeno problema atualmente, que nós chamamos de efeito estufa. A queima de combustível fóssil, que são aqueles combustíveis que estavam guardados no subsolo há milhões e milhões de anos, eles são queimados e, nesse caso, eles vão devolver para o ambiente o CO2. Só que o excesso de CO2 no ambiente impede que a radiação infravermelha, que vem do Sol, ela seja mandada de volta para o espaço. Então, vai reter esse calor aqui, vai acumular calor. Uma vez que acumula calor, nós vamos ter o problema do aquecimento global, derretimento de geleira, dentre tantos outros. Então, o efeito estufa é o excesso de CO2 na atmosfera. Qual que é o melhor exemplo para você lembrar? Lembre de quando você deixa um carro no sol. Por mais que a temperatura do carro esteja, a temperatura do ambiente esteja em média de 25 graus, por exemplo, dependendo do tempo que você deixou o seu carro exposto ao sol, quando você entrar, você verá que a temperatura é muito mais alta. Por quê? A radiação entrou, mas na hora dela ser refletida, ela ficou retida na parte de acabamento, borrachas, plástico, próprio vidro, né? Retendo e acumulando esse calor. Então a temperatura vai ser muito mais alta, às vezes podendo até dobrar o valor. Agora imagine isso numa escala global, né? O estrago é bem grande. Então, ciclo do carbono, não se esquece, fotossíntese, ok? A fotossíntese capta e a respiração ela também ajuda nesse caso a devolver, mas nós temos outros fatores ali juntos, ok? Ciclo do oxigênio. Ciclo do oxigênio. Galera, é impossível você explicar o ciclo do carbono sem o ciclo do oxigênio estar atrelado ali. O ciclo do oxigênio, ele é bem interessante pelo seguinte, nós precisamos do oxigênio para energia, né, através da respiração mitocondrial. Como que esse oxigênio é trabalhado? Pessoal, o oxigênio, ele entra para o nosso corpo, né, pela etapa da respiração. Uma vez que ele entra no nosso corpo, ele é devolvido para o ambiente também pelo dióxido de carbono, o CO2, e em seguida é liberado. Nesse caso aqui, a fotossíntese e a respiração fazem processos contrários, como explicado anteriormente. A fotossíntese capta o CO2, faz glicose, né? E a respiração aproveita o oxigênio e em seguida libera o CO2 anexado a ele, né? CO2. Nesse caso, o ciclo do oxigênio, você precisa saber de uma coisinha à parte, chamada camada de ozônio. A camada de ozônio, o ozônio em si, é uma molécula com 3 átomos de oxigênio, ele tem um papel de filtro de radiação. Então, no caso, uma vez que você tem uma camada de ozônio, essa camada protege o nosso planeta contra a entrada de radiações nocivas, como a radiação ultravioleta ou radiação ultraviolenta, né? O que essa radiação faz no corpo?
Uma vez que ela penetra no corpo, ela pode chegar até o núcleo das nossas células, alterando o material genético, causando vários problemas como doenças gravíssimas como o câncer. E agora, para a gente dar uma treinadinha aqui, o exercício 4.4. O esquema abaixo representa o ciclo do carbono em um ecossistema terrestre. Analise-o e, a seguir, indique a alternativa que apresenta, respectivamente, o nome correto dos processos A, B, C, D e E. Bem, vamos olhar as alternativas e tentar encaixar ali como que elas ficam, né? O processo A. Galera, aqui você tem uma girafa devolvendo para o ambiente CO2. Esse processo é a respiração. O B. O B você está tendo plantas em que o oxigênio absorve. O processo de absorção do CO2 por plantas nós chamamos de fotossíntese. O C. As plantas estão devolvendo o CO2 para o ambiente. Isso é respiração. O D. O D aqui você tem a girafa, né, que morreu, então ela está sendo decomposta, processo de decomposição. E a letra E vai ser o processo de respiração justamente desses organismos decompositores. Então, por ordem, nós temos respiração, fotossíntese, respiração, decomposição e respiração. Ficamos com a letra A. Ok, vestivas? 4.8. Os átomos dos elementos químicos são assimilados e transferidos continuamente entre os organismos e o ambiente. E a ciclagem desses elementos é denominada ciclo biogeoquímico. Considere o ciclo biogeoquímico do carbono, representado na figura abaixo. Analise as afirmações a seguir e, de acordo com a figura acima representada, 1. O que você está tendo aqui? O processo 1 corresponde à assimilação pela fotossíntese. Pessoal, CO2 para a planta, isso é fotossíntese para você fazer glicose. 2. O processo 2 corresponde à respiração. Um animal liberando CO2. 3. O processo 3 corresponde à assimilação pela decomposição. Um animal ingere carboidrato e a gente chama isso de decomposição? Não, o 3 está errado. Vamos ficar com o 1 e o 2. Ficará, nesse caso, a letra C. Mais um exercício aqui para a gente encerrar. Pessoal, uniforme. O esquema abaixo representa um ciclo biogeoquímico. Então, nós temos aqui a etapa 1 e 2. E, nesse caso, aqui, a gente tem que assinalar a alternativa que situa corretamente o fitoplâncton e o zooplâncton. Onde que eles estão aqui? Bem, nesse caso aqui, o fitoplâncton, galera, ele vai ser responsável pela absorção de CO2 e liberação de oxigênio. Sim, o fitoplâncton vai fazer fotossíntese. Só que aqui no 2, não se esqueça que está ocorrendo liberação de CO2. Então você está tendo respiração aqui. Fitoplâncton também pode fazer isso. Então fitoplâncton vai ser 1 e 2. Agora, o zooplâncton. O zooplâncton, ele pode fazer fotossíntese? Não. Ele apenas respira. Nesse caso aqui, nós temos a letra E. Veja bem que o nosso zooplâncton está absorvendo o oxigênio e liberando CO2. A etapa 2 é respiração, a 1 é fotossíntese. O fitoplâncton faz ambos, já o zooplâncton apenas o número 2. Pessoal, era esse meu recado por hoje, espero ter ajudado vocês para a gente poder ter dado uma recapitulada, né, nessa fase tão inédita a todos. Essa revisão e esse conteúdo novo, qualquer dúvida entre em contato.
E se vocês precisarem, estamos sempre aí, tá bom? Um bom e breve retorno a todos nós e que ele seja muito breve, tá bom? Tchau, tchau, pessoal!